Pai, Senhor, te louvamos, meu Pai, te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade, Senhor. Pai, agora chegou a hora, Senhor, do Senhor falar da tua igreja, meu Pai. A tua serva, Pai, está à sua disposição, meu Deus. Oh, Papai, eu sei, Senhor, que o Senhor já tem colocado a palavra no coração dela, Pai. Usa ela, meu Pai, da forma que o Senhor quer, meu Pai. Dê ousadia para a tua serva, meu Pai. Prepare os nossos corações. Igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Desde já quero agradecer essa oportunidade a qual o Senhor tem nos dado de falar da sua palavra, né? Agradecer aos meus pastores, pastor Mauro, pastora Marta, agradecer aos líderes dos jovens, nosso pastor Ronan, da camisa Denise, que Deus venha abençoar cada jovem que está aqui nessa noite e abençoar a cada irmão, a cada irmã que veio aqui adorar e ouvir a santa palavra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos. Atos, no capítulo 9. Nós vamos estar lendo. Aleluia, Jesus. Desde a primeira oração, irmãos, eu já pude sentir a presença do Senhor neste lugar. Aleluia, glória a Deus. É como o nosso pastor falou, né? O azeite ele não cessa, o azeite ele não para. Ele jorra. Mas para ele jorrar tem que ter os vasos prontos para receber o poder, a unção, o azeite, o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E aqui estamos nesta noite como vasos para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 9, do verso 1 em diante, que diz: a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Diz assim a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido
para pregar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e pondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Aleluia, glória a Deus. Podeis se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Culto com os jovens, né? E desde quando eu recebi o convite para estar aqui pregando a palavra do Senhor Jesus, a gente vai para a oração, né, irmãos? Porque quem direciona, quem fala, quem faz é o Senhor, é o Espírito Santo. E Ele nos revela, né? Confesso que eu tinha ido outra palavra, mas até conversei com a nossa irmã Denise, orando ao Senhor depois do culto de quinta. O Senhor me levou a essa palavra e mudou totalmente. Falou, não, é essa palavra, né? E daí eu pude entender o... Glória a Deus. Aí eu pude entender o porquê que o Senhor, Ele tocou tanto, irmãos, para a gente estar louvando esse louvor da Ilane de Jesus, na unção de Deus, né? E glória a Deus. Nesse culto com os jovens, o Senhor vem nos falar sobre esse jovem, Saulo. Antes de Paulo, Saulo. E aqui o Senhor vai nos mostrar como que foi a sua conversão, né? Aleluia. Saulo, a palavra do Senhor vai dizer que ele era um fariseu, um perseguidor dos apóstolos. Ele perseguia todos aqueles que falavam, que proclamavam a palavra da verdade, a palavra de Jesus. E nós podemos ver que Saulo, ele tinha um coração tão endurecido e ele era um jovem já muito ruim, né? Porque ele ajudou, quando Estevão, um dos apóstolos, foi apedrejado, ele o ajudou, né? A palavra do Senhor vai nos dizer. Glória a Deus. E ele ali tinha muita fúria, irmãos. Você pode ver que ele tinha raiva dos crentes. Ele tinha raiva daqueles que levavam a sua palavra. E muitas das vezes não é diferente conosco, né? Mas eu ouço muito, antes da pessoa assim, se entregar a Jesus, vir até a casa do Senhor, até a igreja, ela fala assim: eu tinha uma raiva de crente. Quantos já ouviram falar isso? Mas eu tinha uma raiva de crente quando vinha falar desse Jesus, vinha falar da palavra, porque às vezes esses crentes, eles acham que estão perfeitos, né? Mas não é, né, irmãos? Quando nós conhecemos a Cristo, nós sabemos que o velho homem, a velha mulher, a velha natureza, ela tem que morrer, né? Para que o Espírito Santo ele venha aparecer em nós e nós possamos transmitir a luz de Cristo, a luz de Jesus. Aleluia. E Saulo, ele tinha raiva, ele tinha ódio dos cristãos, dos apóstolos. E tendo raiva, a palavra do Senhor vai dizer que ele pediu cartas, porque ele sabia que tinha discípulos ali na cidade de Damasco. Ele pediu para os principais da sinagoga para ele poder ir até lá e prender aqueles crentes, prender aqueles apóstolos que estavam levando essa palavra, levando a palavra de vida, a palavra de muitas das vezes exortação, né? E quando Saulo estava ali, no caminho da cidade de Damasco, aleluia, algo aconteceu na vida desse jovem, desse homem. De repente, quando ele está ali sendo levado ali, tinha com eles, creio que alguns guardas ali, alguns amigos foram com ele, mas no meio do caminho, a palavra do Senhor vai dizer que cercou um resplendor de luz do céu, cercou sobre ele. Aleluia, glória a Deus. E aquele resplendor de luz, aquele ser de luz foi tão grande que ele caiu em terra. E quando ele cai em terra, ele já cai cego, ele não conseguia ver nada, mas ele ouvia a voz de Jesus. Ele via aquela
aquela claridade muito forte e ouvia a voz de Jesus. Aí Jesus vai dizer assim para ele, vai fazer uma pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, muitas das vezes vai acontecer isso conosco, né? Nós que levamos a palavra, não é somente quem que prega aqui, quem que louva aqui, não. Aleluia. Às vezes você pode ser usado pelo Espírito Santo para falar com o seu amigo quando você está trabalhando, quando você vê, você já está falando de Jesus. Já aconteceu isso com você? Comigo acontece muitas vezes. Você está falando ali, aí de repente você já começa a mudar a situação, a história, e entra e começa a falar do amor de Jesus. Você é um discípulo do Senhor. E muitas das vezes você não é compreendido, até mesmo pela sua família, pelos seus amigos. Quando você vem, quando você se converte, quando você vem à casa do Senhor e diz: eis-me aqui, e abandona o mundo, quantos amigos que ficam na sua trajetória, na sua caminhada com você? Quantos? Aqueles que iam na sua casa, de repente parou de ir. Quantos que ficam, né? Até mesmo às vezes os parentes. Às vezes acontece assim, festas, e você não é convidado. Por quê? Ó, crentinho, não é assim. Esse dia mesmo teve, né, irmão? Teve um casamento muito lindo. Mas nós não fomos convidados, pastor. Nós não fomos convidados. A minha mãe ainda falou assim para mim: será que é porque nós é crente? Aí eles excluem nós? Porque, irmão, para a glória do Senhor, né? A minha mãe e os meus tios, graças a Deus, nós estamos na presença do Senhor. Nós não fomos convidados. Mas isso não nos deixa triste, não, irmãos. Isso nos alegra, né? Glória a Deus. Aleluia. E, irmãos, então, você que está levando a palavra do Senhor, muitas das vezes nós recebemos essa perseguição. E ali Saulo, ele perseguia os discípulos, aqueles que levavam a sua palavra. E Jesus já foi perguntando: mas por que você me persegue tanto? Porque Jesus, o Espírito Santo, ele usa as nossas vidas para falar. Aleluia, glória a Deus. E daí, Saulo, se ele entender o que está acontecendo, ele vai perguntar: quem é, Senhor? Quem é essa voz? Aí Jesus vai dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Essa palavra aqui, recalcitrar contra os aguilhões, eu fui procurar, mas o que é, né? E daí é aquele que resiste muitas das vezes a um chamado, né? Ou não aceita a vontade divina, a vontade de Deus, né? E porque Saulo tinha esse coração muito duro, irmãos. Porque, imagina, os discípulos às vezes podiam pregar para ele, mas ele não aceitava, ele queria aprender. Ele achava que era bobagem, né? Um homem falando isso e tal. Não, mas era o Senhor, era a palavra de Jesus. Aí o próprio Jesus teve que aparecer com ele, para ele, né? E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? Aí Jesus vai dizer para ele: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Aleluia. E Saulo se levantou. Mas quando Saulo se levanta, ele já está cego fisicamente. Fisicamente ele ficou cego. Ele ficou cego durante 3 dias. E daí esses companheiros que estavam com ele pegaram ele e guiaram ele até onde Jesus pediu para ele ir. Esses amigos deixaram ele lá e depois retornaram. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ele chega nessa casa, ele chegou na casa de um homem chamado Tarso. Ele começa a orar. Ele começou a orar. Ele ficou sem comer, ele ficou sem beber e ficou sem visão. Ele não via nada. E ficou durante 3 dias assim. Mas o Senhor, quando Ele tem um encontro, quando Ele tem um propósito em nossas vidas, Ele sempre vai usar alguém em seu favor, para ir diretamente com você ao seu favor. Você não vai ficar só abandonado. Não vai. E daí,
o Senhor Jesus incomoda o discípulo Ananias em visão. Ananias já estava ali na cidade, em Damasco. Daí Jesus chama esse discípulo em visão e ele disse, aí Jesus chama e ele disse, eis-me aqui, Senhor. Olha, Ananias estava pronto para o chamado, né? Eis-me aqui, Senhor. Olha que lindo, né, irmãos? Já pensou se toda vez que o Espírito Santo te acordasse para orar, você dissesse, sono, vai embora, eis-me aqui, Senhor. Todas as vezes que o Espírito Santo falasse, não, vai fazer um jejum, minha filha, vai mortificar um pouco essa carne aí, você dissesse, eis-me aqui, Senhor. Diga eis-me aqui, irmãos. Diga eis-me aqui para o Senhor, quando o Senhor pedir, jovens. Jovens, sois forte e já venceste o maligno. Vença essa carne aí. Nós vivemos na carne, né, irmãos? Assim, mas o Espírito Santo, ele sempre tem que prevalecer mais em nossas vidas. Aleluia. E daí Ananias diz, eis-me aqui, Senhor. E daí o Senhor pede, levanta-te, vai à algemada direita, pergunta na casa de Judas por um militar chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha, irmãos, aí Saulo entrou na oração, né? Quando teve que ver o resplendor de Jesus, teve que ouvir aquela voz falando ao seu ouvido para obedecer, para acordar para o seu chamado. Eita glória, Jesus! Aleluia! E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Aí Deus deu a mesma visão para Saulo. Olha só, para Saulo não ter dúvida que ele era chamado. Por mais que o coração dele era duro, ele era ruim, mas Deus transforma, irmãos. Ah, quando o Espírito Santo entra, Deus transforma. Deus muda, aleluia. E estava lá. E entrava um homem chamado Ananias e punha a mão sobre ele para que tornasse a ver. Aí Ananias falou para o Senhor, né? Há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Então Ananias já ficou assim, né, irmãos? Porque ele já sabia que Saulo perseguia, ele sabia que Saulo prendia os apóstolos, ele sabia que Saulo açoitava os apóstolos, chicoteava os apóstolos, porque levava a palavra de salvação, levava o evangelho àquelas vidas, né? Ananias sabia dele e ficou meio temoroso, mas Ananias foi obediente, né, irmãos? Ele passou por um medo, né? Foi um medo que ele sentiu na hora, mas ele confiou, né? Acho que depois que ele orou e ouviu a voz de Deus, ele falou, não, eu estou tranquilo, eu vou sim até esse homem, né? Eu vou fazer o meu chamado. Aí Ananias foi. E quando Ananias chegou lá, o Senhor disse, aí o Senhor fala assim para Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, irmãos, para Deus, não tem assim, às vezes você vê por fora, é um vaso bonitinho, tal. Não é a aparência que Deus vê, não é. E Deus, ele muda. Deus, ele muda o coração, se possível, ele troca o coração, mas ele tira esse coração de pedra e traz para o querer e para a vontade dele. Aleluia. E quando Deus falou aqui para mim, às vezes, né, as prostitutas, quando as prostitutas estão aí esperando alguém falar do amor de Deus para elas, né, um drogado, às vezes, essas pessoas que a sociedade não dão nada por eles, pelo contrário, tenta destruir, mas nós não podemos, porque Deus, ele não nos salva. Vamos dizer eis aqui para o Senhor, quando você encontrar, porque às vezes nós tivemos amigos assim, fala do amor de Deus para essas pessoas, irmãos. Não temos de dizer do amor de Deus para essas pessoas. Aleluia. Faça o que Deus colocou no seu coração. Aleluia.
porque eu queria a vontade de Deus, é do Espírito Santo. Não fica com a sua boca fechada. Se você tem a oportunidade de falar, proclame, fale do amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. E quando Ananias entra, aí Ananias entrou e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Irmãos, quando Ananias chegou ali, ele já foi dizendo: oi, irmão Saulo. Olha, não era mais Saulo, né? Agora era irmão. Glória a Deus. Porque o Senhor já tinha revelado a Ananias e Deus já tinha ouvido aquele coração, né? Depois de ver aquele resplendor de luz e ouvir a sua voz, Saulo foi para onde? Para o joelho. Ele estava orando, buscando ao Senhor, buscando a sua presença. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele se levantou, a palavra do Senhor vai dizer que caiu essas escamas dos seus olhos. Era cegueira espiritual. Saulo não conseguia enxergar o que estava além daquilo ali. Precisou ouvir Jesus, aquele resplendor, aquele ser de luz, para que ele caiu, perdeu a visão física, ficou cego por 3 dias. Eu creio que Deus fez ele cego, irmãos, para ele para o joelho mesmo. Imagina, você enxerga a sua vida toda. Feche seus olhos por 1 minuto. Feche seus olhos. Você não vê tudo preto assim, não é horrível? Imagina. Você sabendo que você cresceu, você nasceu perfeito fisicamente e de repente você perde sua visão. Mas tudo tem propósito na vida do Senhor. Quando Saulo se levanta, ele só não enxerga os seus olhos físicos, mas Deus faz ele enxergar além os seus olhos espirituais. Deus ali abriu os seus ouvidos espirituais. Eu creio que a sua mente foi desbloqueada. E tem mais, irmãos. Ele, quando se levantou, ele foi batizado. Ele recebeu o Espírito Santo de Deus, irmãos. E a palavra do Senhor fala que é o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo. Então, por isso, jovens do Senhor, jovens que eu falo de 0 a 100 anos, como o pastor fala, irmãos. Às vezes, né, pastor, a nossa carne, ela fica um pouco fraca. Fica, irmãos, né? Fica. Às vezes vem a enfermidade, vem a canseira do dia a dia, vem a fadiga. A gente sente aquele cansaço, porque somos carne. Mas o nosso espírito tem que ser fortificado, irmãos. Aleluia. E como é que nós fortificamos o nosso espírito? É negando a nossa carne. Sabe aquela, às vezes, dia de culto assim? Tá na hora do culto, você se programa tudo. Vou deixar a janta feita mais cedo, vou dar banho nas crianças, vou deixar tudo organizado. Quando der a hora, eu vou pro culto. Ai, de repente, na hora do culto vem aquela canseira. Às vezes vem aquela dor de cabeça insuportável. Às vezes vem aquele cansaço extremo e você fala: não, ai, eu vou ficar. E deita lá no sofá. E vai para o celular. E vai para a televisão. Irmãos, está na hora de nós despertarmos. O Espírito Santo tem que falar mais alto em nossas vidas. Não, eu vou. Eu estou cansado mesmo, eu estou com a minha cabeça explodindo, eu estou com o meu corpo que eu não aguento, mas eu sei que quando eu chegar na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo, Deus vai renovar as minhas forças. É assim, irmãos. E renova, tá? Renova. Esses dias eu vim para o culto só pela misericórdia do Senhor. Quando me dá as dor de cabeça, irmãos, eu tenho, acho que é enxaqueca, não sei. E dói muito meu olho. Quando eu olho para essas luzes, dói demais. E eu estava com uma dor de cabeça tão grande que eu não conseguia nem abrir direito o olho. Mas eu falei: Senhor, eu vou, mas eu sei que eu vou receber a minha cura.
E quando eu vi, irmãos, nossa, desde o começo aí nós louvamos. E depois eu fui me perguntar, cadê a minha dor de cabeça? Irmão, foi embora. Foi embora a minha dor de cabeça. Isso é para a glória de Deus. O Espírito Santo ainda age em nossas vidas, ainda age em nosso meio. Por que será que Daniel, quando ele foi lançado à cova dos leões, por que ele foi lançado às covas dos leões? Por desobedecer uma ordem do rei. O rei que era físico, né? Mas ele não desobedeceu à voz do Senhor. Todos os dias, mesmo lá com o decreto, o rei tinha feito um decreto que ninguém podia se dobrar ou orar para outro Deus que não sejasse ele lá. Aleluia. Mas Daniel, ele não trocou, não respeitou mesmo essa ordem e continuou orando. Era 3 dias, né, pastor, que ele orava? 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Irmãos, não era oração assim rapidinha, não. 5 minutos, 10 minutos. Eu creio que era muito, né, pastor? Quanto mais ele orava, mais ele sentia. Quanto mais ele buscava, mais o azeite enchia o vaso dele. E quando ele foi acusado de ser desobediente, de não cumprir essa ordem do rei, ele foi o quê? Lançado na cova dos leões. É claro que, como humanos que somos, Daniel pode ter pensado assim: poxa, vou deixar minha esposa, vou deixar meu filho, minha família vai ficar aí. Mas eu creio assim, ele falando, mas a minha alma, o meu espírito vai estar em bom lugar. Imagina, irmãos, ele confiava nesse Deus, irmãos. E quando ele foi lançado, por que ele tinha essa confiança? Porque ele tinha certeza, convicção que a sua alma, o seu espírito estaria com o Senhor. Ele tinha essa certeza, ele tinha esse azeite em reserva. É por isso que temos que ter em reserva, irmãos. Muitas das vezes vai chegar uma notícia ruim para você. Mas quando você tem o azeite de reserva, quando você tem, irmãos, você se abala um pouquinho, mas logo já se alegra. Por quê? Você sabe que aquilo ali, muitas das vezes, é propósito. Como o Daniel passou. Daniel foi lançado sim à cova dos leões. Mas os leões devoraram ele? Não, igreja. Chegaram pelo menos pertinho, deu só uma arranhadinha nele? Não. A palavra do Senhor fala que o anjo do Senhor guardou a vida de Daniel e não permitiu que aqueles leões devoradores o devorassem. Não permitiu. E Daniel voltou para sua família, voltou a fazer a obra que o Senhor tinha na vida dele. Irmãos? Temos que nos encher. E Deus procura os vasos. O pastor Deus já tem usado a vida do pastor nessa noite. Deus procura esses vasos. Seja esse vaso nessa noite. Quando estava orando ao Senhor, aí veio na minha cabeça, né? O Espírito Santo falando: nos últimos dias, o amor de muitos esfriaria. Irmãos, realmente tem se esfriado. Olha para a igreja. Pense em alguém que não está aqui, que era para estar, que louvava, que pregava às vezes, que vinha, cantava testemunho. Pense em alguém que não está aqui. O amor dele se esfriou. Se esfriou. E ele, pastor, ele não veio receber, se renovar, se encher. Irmãos, a nossa vida é uma luta constante, todos os dias. Todos os dias. Quantas vezes é um monte de problema para resolver, é enfermidade, é o luto que chega até a tua porta. É a vida do ser humano. Mas nós temos que ter a vida com Deus. Nós temos que ter esse azeite, nós temos que ter essa presença do Espírito Santo. Ela tem que jorrar em nossas vidas, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aí Deus falava comigo assim: mas ainda ficou os poucos. Ficou os poucos.
O amor de muitos se esfriaram, mas ainda tem. Eu sou um povo, eu estou aqui na casa do Senhor. Eu sou esse povo que veio, que resistiu ao luto, que resistiu à enfermidade, que resistiu às lutas do dia a dia, que resistiu à angústia, que resistiu à depressão, que resistiu, irmãos. Que resistiu, resista. A palavra do Senhor vai falar que Deus ele não tem prazer naqueles que retrocedem, mas Ele tem prazer naqueles que avançam e avançam para o alvo. Aleluia, glória a Deus. E nessa noite o Senhor vem nos despertar. Depois Deus, Ele mudou o nome de Saulo. Foi Paulo, foi um grande missionário, fez muita missão, ganhou milhares de almas para Jesus. Aquele jovem, né, do coração puro, que não aceitava homem ou mulher ou alguém falar da palavra de Deus para ele, Jesus teve que descer até ele, mas que ele ouviu a voz de Jesus, ele ouviu e foi transformado. Que nós possamos nessa noite, em nome do Senhor Jesus, ser transformados também, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E busca ao Senhor nas suas orações, busque. Jejune, ora, leia a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela vai te alimentar. Assim como nós comemos o alimento físico, que é o arroz, o feijão, o nosso corpo necessita. O nosso espírito necessita da palavra do Senhor. Necessita, irmãos. Busque aqui, a palavra do Senhor Jesus. Sabe aquele dia que você pensa assim, meu Deus, como hoje eu estou fraco, o que está acontecendo comigo? Vai orar, vai para a palavra. Eu tenho certeza, quando você se levantar da oração, vai acontecer como Paulo. Você vai se levantar cheia do Espírito Santo de Deus e vai ter força, vai ser renovado, vai receber o azeite do céu para continuar brilhando, irmãos. Não desista da caminhada. Não deixe o seu amor esfriar por nada desse mundo. Não deixe, não deixe, não deixe, não deixe. Principalmente vocês, jovens, que são o futuro da igreja. O futuro discípulos, os futuros missionários, os futuros pastores. O inimigo tenta de todas as formas. Não dê brecha. Não dê brecha. Feche as brechas. E fique, permaneça na presença do Senhor. E busque a presença do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos fazer uma oração assim? Vamos fechar os nossos olhos. Feche os seus olhos. Pegue na mão que está, na mão da pessoa que está do seu lado. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir pela presença do Espírito Santo. Peça, clame. Se você chegou aqui fraquinho, a palavra do Senhor fala: quando penso que sou fraco, eu estou forte. Você veio, você teve força, então você está forte na presença do Senhor Jesus. Você teve força de buscar e você está no melhor lugar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, essa é a palavra qual o Senhor tem dado, Senhor, para as nossas vidas nesta noite, Pai. Oh, Jesus, nós não somos nada sem o Teu Espírito Santo, Pai. De repente o Senhor escolhe esse jovem Saulo, Senhor, e o Senhor tinha um chamado para a vida dele, Pai. Ah, Deus, mas esse jovem tinha um coração tão duro. Mas o que é impossível para Ti? O Senhor move o possível e o impossível para nos encontrar, meu Deus. E o Senhor nos encontrou, Pai. E estamos aqui nesta noite na Tua presença, Senhor. Na presença do Teu Espírito Santo, Pai. E eu quero pedir para que o Senhor visite nesta noite cada vaso que aqui se encontra, Pai. Pai, que saiu da Tua casa, às vezes sem força, às vezes veio carregado pelo Espírito Santo, mas está na Tua presença, Senhor Jesus. Pai, começa a derramar do Teu azeite, Pai. Começa a derramar, Senhor, da Tua unção, Senhor. Deus querido, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, nós entendemos que somos importantes para Ti, e nós entendemos que somos, Senhor, aleluia, totalmente dependentes de Ti, Senhor. Pai, vai, Senhor,
buscar para receber.